Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. A democracia nunca vai estar completa, né? Por mais avançada que ela seja, sempre poderá haver algum aprofundamento da democracia, né? Ela pode ser indireta ou direta, por exemplo, né? Nós temos a nossa democracia indireta, né? Você elege os seus representantes, né, que vão legislar em seu nome, né? Você não tem um processo de democracia direta. Talvez no futuro, com o avanço da comunicação por internet, da inteligência artificial, essa coisa toda, a gente possa chegar num momento onde não necessitaremos mais desses representantes eleitos indiretamente. Mas isso está muito no futuro. Então, a gente sempre acha que a democracia pode melhorar. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do Correio. Eu sou Carlos Alexandre, estou aqui com minha colega Mariana Niederauer e temos o prazer de receber Marcelo Aguiar. Ele é presidente da Fundação Astrogildo Pereira e ex-secretário de Educação do Distrito Federal. Nosso convidado de hoje, nós vamos falar de um evento da maior importância, né, Marcelo, que são os 40 anos da redemocratização no Brasil. Teremos um evento especial que a Fundação Astrogildo Pereira promoverá no sábado, com o apoio do Correio Brasiliense, e haverá outros eventos também que nós vamos detalhar aqui ao longo da nossa conversa. Em primeiro lugar, eu gostaria de lhe agradecer a sua presença aqui, seja muito bem-vindo. E eu queria começar lhe perguntando por que é preciso celebrar os 40 anos da redemocratização. Na verdade, a gente tem sempre que celebrar e defender a democracia, né? Mas esse momento é um momento muito especial, porque é o período mais longo de democracia que o Brasil já viveu, né? São 40 anos, né, sem nenhuma interrupção, né? Então, eu acho que já é motivo de celebração, né? E segundo, também, pelo momento que estamos passando, né? De contestação da democracia, de tentativa de rompimento do pacto democrático, né? Que eu acho que a gente tem que nos posicionar, tá certo? Em defesa desse regime que não pode ser o mais perfeito, mas é o melhor que nós temos até hoje, tá certo? Então, nós resolvemos fazer essa celebração, né, e fazer uma homenagem à pessoa que foi quem fez, né, essa transição da ditadura para a democracia, né, uma transição pacífica, que foi o ex-presidente José Sarney. E que estará presente no evento do sábado, Ele estará presente, sim. Nós conversamos muito com ele, né? Ele está muito feliz com essa celebração, né? E fez questão de estar presente, inclusive nos auxiliou nessa organização, inclusive. Ele fará um discurso, qual será a participação dele? Ele vai participar de uma das mesas, né? O evento, na verdade, ele foi construído, né, pensando aqui na questão democrática, pensando nas conquistas, nas dívidas e nos desafios que nós temos pela frente, tá certo? Então são 3 mesas que vão tratar desses 3 temas. A primeira, que é das conquistas, o Sarney terá o personagem principal, tá certo? E vai ter espaço de fala, vai ter todo o tempo do mundo para fazer o debate. Sim. E aí a gente tem também participações diversas que mostram a importância justamente de se preocupar com mulheres, com indígenas, com combater o racismo. Pronto. Então vão ter pessoas de todos esses matizes, né? Sim, nós tivemos uma preocupação, né, de ter presentes como debatedores pessoas representativas dos mais diversos segmentos, tá certo? É claro, temos a mesa da política, né? Ali vai ter o Sarney, o Recupero, né? O Jobim, tá certo? A Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, vai participar da primeira mesa também. Falando sobre mulheres, sobre, né? Mulheres na política, né? E temos a felicidade de receber o ex-presidente Júlio Maria Sanguinetti, do Uruguai, né? Que vai estar presente também. Né? Foi presidente na mesma época que o Sarney, então são amigos. O Uruguai também passou por um período mais ou menos parecido com o Brasil. Então, será uma mesa muito rica. E a segunda e terceira mesa, né, teremos a participação de diversas outras personalidades, inclusive pessoas como essa que você falou, né, representante dos indígenas, vai ser a atual presidente da FUNAI, que vai estar com a gente lá, e a ministra do TSE, né, Vera Lúcia,
que vai estar conosco também na mesa, representando aí as mulheres negras e o processo de democratização. Bom, então já está bem claro, né, Marcelo, que em relação à primeira mesa vai se concentrar muito em relação às conquistas, com a participação do ex-presidente José Sarney, que é uma pessoa que vai dar um testemunho riquíssimo sobre esse período histórico brasileiro. Mas tem outras duas mesas. Uma que tratará, pelo que você estava me dizendo, em relação às dívidas. O que é isso exatamente? Essa mesa, ela será liderada pelo ex-governador Cristóvão Buarque, né, o ex-senador Cristóvão Buarque, que vai falar um pouco sobre os deserdados da democracia, né? A quem a democracia ainda deve, né? Claro, nós tivemos várias conquistas, vários avanços nesse período dos 40 anos, mas acho que a democracia ainda tem uma dívida grande, né, com os setores mais pobres da sociedade, né, com os deserdados, com os excluídos, e como fazer para incluir esse pessoal todo nesse processo, tá certo? Além dele, a Vera Lúcia Santana, que é a ministra do TSE, né, ela vai falar sobre os caminhos da igualdade e do gênero, tá certo? Gênero e racial. O jurista Marco Marrafon vai falar um pouco sobre os novos totalitarismos da era digital, né? Então é o que a gente está vendo aí todo dia, né? Essa questão das fake news, o desafio da defesa da liberdade, da democracia nesse ambiente digital. E o Mark Lilla, que é um intelectual norte-americano, viria a falar sobre os dilemas da democracia contemporânea. O Mark Lilla tem uma obra muito focada, né, na análise e avaliação dos movimentos identitários, né? Então ele tem uma crítica muito forte a esses movimentos e defende que a esquerda deve ter uma pauta muito mais universalista do que específica para os movimentos identitários. Mas, infelizmente, ele ficou doente e não vai poder vir. Mas vai mandar um vídeo, vamos tentar fazer a participação dele online, né, se for possível. Estamos negociando isso com ele. Essa é a segunda mesa. Certo. Certo? A terceira mesa, nós vamos ter aí a participação do ex-ministro Raul Jungmann, da Segurança, que foi ministro da Segurança Pública, né, que vai falar um pouco sobre o papel das Forças Armadas na manutenção da democracia. A Joênia Wapichana, né, que é a presidente da FUNAI, vai falar um pouco sobre a conta da crise climática, né, e o impacto disso na democracia. E o intelectual Alberto Ágio, que é um professor em São Paulo, que ele vai falar sobre a centralidade da democracia, tá certo? Até aproveitando um pouco aí a falar um pouco do Alberto Ágio. Está lançando o livro, né? Não é isso, nós estamos lançando um livro, tá certo? Eu trouxe até aqui para mostrar para vocês. Chegou hoje de manhã a construção da democracia no Brasil, que ele conta aqui exatamente esse período, de 1985 a 2025, né? Tudo que se passou nesse período, faz a avaliação e análise dele, né? E nós estamos lançando esse livro na sexta-feira à noite, ali no Brasil 21, certo, né? No térreo do Brasil 21. A que horas? Às 18 horas. 18 horas. 18 horas. Uhum. Legal. E pode falar, Mariana. Marcelo, eu ia perguntar sobre a escolha da data, né? Esse dia que foi escolhido para celebrar os 40 anos da redemocratização foi um período bem complexo de transição na democracia brasileira, né? Foi o dia em que Sarney assume a presidência porque Tancredo estava já com a saúde debilitada, ainda Exatamente. vivo, mas com a saúde debilitada. E o evento do dia 15, do sábado agora, vai ser no Panteão da Pátria Tancredo Neves. Qual o simbolismo de tudo isso, né? E imagino que tenha sido uma escolha muito bem pensada por vocês. Sim, na verdade foi de propósito essa escolha, porque o dia 15 é simbólico porque foi a posse do Sarney. E o local também é muito simbólico, porque ele é o Panteão da Pátria e da Democracia Tancredo Neves, tá certo? Ele tem o nome do presidente que não pôde tomar posse, tá certo? Primeiro presidente civil, e o Panteão foi construído na gestão do Sarney. Um projeto do Oscar Niemeyer, construído naquele período da presidência do Sarney, né? Então, é um local muito simbólico para a gente, né? E a data, que é a posse dele, né?
Então, foi ali o início da nova república, né? E o início de todo o processo da redemocratização, que vai não culminar, mas vai ter como consequência a Constituinte, né? A convocação da Assembleia Nacional Constituinte. No evento também nós vamos homenagear alguns constituintes, né? Representando todos aqueles deputados que foram eleitos na Constituinte. A Maria de Lourdes Abadia. A Maria de Lourdes Abadia, aqui de Brasília, o Jobim, né? o Aécio Neves, o Roberto Freire, o Heráclito Fortes, né? A Moema Santiago. Né? Então foram alguns que a gente conseguiu contato, né? E que aceitaram o convite de vir com a gente. Agora, o que me chama a atenção, Marcelo, na preparação do evento e também na sua exposição aqui com a gente, é que existem diferentes democracias ou diferentes dimensões da democracia, né? Então, estamos comemorando, digamos assim, a democracia política no Brasil, no sentido de que você tem 40 anos sem, como diz o Sarney, sem nenhum hiato autoritário no nosso regime. Agora, existem outras democracias que vocês estão querendo abordar, que eu me digo a democracia social e a democracia digamos assim, da sustentabilidade. A democracia no Brasil está incompleta, na sua avaliação? A democracia nunca vai estar completa, né? Por mais avançada que ela seja, sempre poderá haver algum aprofundamento da democracia, né? Ela pode ser indireta ou direta, por exemplo, né? Nós temos a nossa democracia indireta, né? Você elege os seus representantes, né? Que vão legislar em seu nome, né? Você não tem um processo de democracia direta. Talvez no futuro, com o avanço da comunicação por internet, da inteligência artificial, essa coisa toda, a gente possa chegar no momento onde não necessitaremos mais desses representantes eleitos indiretamente. Mas isso está muito no futuro. Então, a gente sempre acha que a democracia pode melhorar, né? Tanto nessa questão política, na representação, quanto também nesses assuntos mais específicos, né? Por exemplo, a meio ambiente, né? Como a democracia trata a questão do meio ambiente? Como que se pode melhorar a participação popular na definição das políticas do meio ambiente, né? A questão racial, a questão de gênero, né? Várias outras. Então, eu acho que a democracia é um processo em construção, tá certo? Então, é isso que a gente quer discutir lá no seminário. Como que a gente pode cada vez mais melhorar e aprofundar a democracia no nosso país. E como a Fundação Astrogildo Pereira tem trabalhado nesse sentido, né? A gente vê o evento, o próprio livro, né? Com esse tipo de debate? A Fundação é uma instituição voltada, né, para a defesa da democracia e defesa do Estado Democrático de Direito. Tá certo? É uma fundação, claro, ligada a um partido político, que é o Cidadania, né? Mas nós temos uma ação que vai muito além da questão partidária, né? Para ter uma ideia, o nosso conselho é formado majoritariamente por pessoas que não são de partido nenhum. São cientistas, são técnicos, são pessoas que têm alguma contribuição na discussão da questão democrática no país. Sociedade civil, né? Sociedade civil. Então, isso nos deu as condições, por exemplo, de ter uma política extremamente ampla, né? Por exemplo, quando pensamos no seminário, esse seminário dos 40 anos, vocês vão notar que os políticos que estão aqui são de diversos matizes, tá certo? Não ficamos só nos nossos, falando nós com nós mesmos. A gente sempre quer ampliar, né? Porque a democracia é representação. E representação você tem diversos matizes, né? Você tem... E essa pluralidade tem que estar contemplada, tá certo? Então, esse foi o espírito que a gente buscou. Eu queria saber também, Marcelo, na medida que na preparação do evento, certamente vocês discutiram sobre muitos pontos relativos à democracia. E você, no início da nossa conversa, falou sobre as ameaças, né, da democracia, que estão aqui recentes. E eu diria até que você sabe muito bem que a gente está de acordo que existem ameaças internas e ameaças externas, né?
Eu cito, por exemplo, e isso tudo é importante na medida em que hoje em dia, no mundo que nós vivemos, altamente globalizado, todo intercomunicado, quer dizer, então, por exemplo, quando você vê o que está acontecendo na maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos, como é que isso chega aqui no Brasil? Isso preocupa as pessoas? Como é que você vê isso? Como você disse, o mundo é globalizado, está interligado. E cada vez mais, né? O que acontece em qualquer ponto do mundo tem consequências em diversos outros pontos. Nós tivemos uma ameaça à nossa democracia de forma interna, quando teve aquela tentativa de golpe, né, do 8 de janeiro, e aquele processo todo ali, que está sendo julgado pelo Supremo agora. Felizmente não teve sucesso. E aí, infelizmente, uma tentativa que previa até o assassinato do presidente da República, do vice-presidente da República, do presidente do Supremo, né? Então, foi uma ameaça concreta, tá certo? E agora, depois que a gente superou aquele momento, né, e conseguimos manter a democracia no país, nós temos a influência externa, tá certo? A eleição do Trump nos Estados Unidos é uma ameaça concreta à democracia. Tanto a democracia americana, lá dentro dos Estados Unidos, quanto a dos outros países, porque é uma das maiores potências mundiais, tá certo? Então, o que os Estados Unidos têm de poderio econômico, de segurança, né, de influência cultural também, tá certo? Chega em qualquer lugar. E aqui a oposição, né, que foi a responsável por aquela tentativa de golpe, tenta se aproveitar disso, né, para desestabilizar internamente aqui também, tá certo, né? Tenta desqualificar o judiciário, né? Tenta dentro do Congresso também tentar desqualificar toda e qualquer iniciativa que venha no sentido de manutenção da democracia. Então é uma luta. Tá certo? A manutenção dessa democracia não é simples, é uma luta. E tem um catalisador aí que são as redes sociais, né? O senhor considera que está mais difícil defender a democracia em tempos de redes sociais ou dá para se usar dos dois lados? Eu acho que não é que está mais difícil, tá certo? Eu acho que poderia até ser mais fácil. O problema, qual foi? Nós vemos hoje uma extrema-direita com uma capacidade de mobilização e de utilização das mídias sociais, né, de forma muito mais competente do que os democratas, tá certo? E a esquerda, né? Acho que a esquerda e os democratas têm que começar a aprender a usar esse instrumento também para fazer frente a essas iniciativas, tá certo? Esse avanço da extrema-direita no país e no mundo. O que chama atenção é que esses movimentos de extrema-direita e a própria eleição do Trump, né, no sentido de que o Trump foi reeleito, ou seja, há uma margem bastante razoável que as pessoas tinham uma ideia bastante próxima, né, do que do que estaria por vir, né? Nesse sentido a gente espera, porque veja, não foi só a eleição do Trump, temos um Congresso norte-americano conservador também, temos uma Suprema Corte também mais alinhada, digamos assim, com todo o discurso e a política de Trump. O que chama atenção nisso, Marcelo, aí vem a minha pergunta, é que não se trata apenas, essas ameaças que vêm muito particularmente da extrema-direita, elas não são voltadas, digamos assim, para o campo da esquerda, mas voltadas contra o sistema como um todo. Quer dizer, então... Na verdade o avanço da extrema-direita, né, não é um avanço só contra a esquerda, é um avanço contra todas as conquistas civilizatórias, tá certo? Né? Quando você vê esse crescimento da extrema-direita, né, ela está no mundo inteiro. É o Trump, é o governo alemão agora, né, onde o principal partido da extrema-direita ligado aos nazistas cresceu, sim, tá certo? Né? É a segunda força política. Portugal, né, Espanha, a Hungria, própria França, quase foi. França, tá certo? Então, há um crescimento dessa extrema-direita no mundo como um todo. Aí é que a gente começa a pensar e tentar avaliar o porquê que acontece isso. Primeiro, não é porque a democracia é ruim, mas é porque o mundo começa a sofrer agora as consequências
da construção de sociedades onde tudo foi muito feito pensando que nada tinha fim, né? Era tudo... Só que agora que a gente começa a entrar numa era de escassez, tá certo? Né? É a questão energética, é a questão da alimentação, é a questão da produção industrial, a mudança do modelo, tá certo? Da indústria manufatureira e agora o crescimento da área de serviços muito grandes, né? As grandes big techs, essa coisa toda. Pós-industrial. Né? Então, tá havendo uma mudança no mundo, tá certo? E a esquerda, principalmente, né? Depois que o muro de Berlim caiu sobre a nossa cabeça, perdeu um pouco, tá certo? A capacidade de construir utopias, tá certo? Né? Antes, nós tínhamos uma utopia, havia uma construção de pensar uma nova sociedade, né? Tá certo? Que era a sociedade socialista, essa coisa toda. Hoje não tem mais, né? Tá certo? Claro, alguns partidos defendem o socialismo ainda, essa coisa toda, mas isso não é mais uma utopia que galvanize, tá certo? Parte da sociedade, né? Então, nós vamos ter que repensar isso tudo, encontrar novos caminhos. Tá e certo? Diante dessa dificuldade da esquerda, o que a direita propõe? A direita propõe a destruição do status quo, tá certo? Ela parte do princípio de que o sistema precisa ser totalmente modificado, né? As relações entre as pessoas precisam ser totalmente modificadas, né? Há um aumento muito grande do racismo e da intolerância contra os imigrantes, por exemplo, dos principais países industrializados. Aqui no Brasil, esse discurso não pega porque várias razões, não cabe aqui a explicar isso, mas então começa a surgir todo tipo de contradição, começa a ser explorada pela extrema-direita no sentido de se qualificar como a melhor opção, né? E ao contrário, né, do que se fez no passado, que eram os golpes de Estado, essa coisa toda, a extrema-direita está tentando minar o sistema e a democracia por dentro. Tá certo? Eles estão participando de todo o processo, né? Em todos os países que a gente falou aqui, do crescimento da extrema-direita, eles estão ganhando... Pelo voto. Foi pelo voto. Eles estão ganhando coração e mente das pessoas, tá certo? E o senhor já foi secretário de Educação aqui do DF, inclusive um dos caminhos para se estancar essas ameaças à democracia, né, é a educação. Como que o senhor vê esse... Não, claro, qualquer mudança, qualquer questão de melhoria da sociedade passa pela educação, tá certo? Na economia, na cultura, né, em tudo. Tá certo? Você tem uma população educada, dificilmente você tem possibilidade de crescimento de propostas de desconstrução, tá certo? Né? Nós falamos aí de vários países que são desenvolvidos, como mas a Alemanha, por exemplo, né? Como a Alemanha, por exemplo. Como a Alemanha, né? Teoricamente é uma sociedade extremamente educada, né? Mas ela tem uma história por trás disso aí, né? Eu acho que a Alemanha não conseguiu ainda superar o passado, tá certo? De 45, né? Aquela coisa ali do Hitler, do nazismo e tal, ficou muito reprimido ali naquela sociedade. Foi um país que foi dividido ao meio, tá certo? Né? Viraram dois países diferentes, né? Eles têm um problema sério lá. Os habitantes do oeste não consideram os habitantes do leste ainda como alemães. Então, tem uma série de contradições internas ali. Cada país que a gente for analisar tem os seus problemas. Mas, assim, nós acreditamos que a educação é o melhor caminho, tá certo? Defendemos isso há muito tempo, tá certo? É claro que, assim, é muito mais fácil, né, para um político populista, um político que quer se perpetuar no poder, né? Quanto menos educado é o seu povo, né, mais fácil ele ser manipulado, ele ser direcionado, ele votar em questões que não defendem
a sua própria realidade, tá certo? Então, tem alguns teóricos agora que estão analisando o porquê que existe o pobre de direita, tá certo? Se nenhuma das políticas que os caras defendem é em proveito dos mais pobres, tá certo? Né? Dá um exemplo, claro. O Bolsonaro, outro dia, eu vi uma entrevista dele, um jornalista apertou ele e falou assim, mas vem cá, o que você fez de bom aqui para a população? Ele falou, não, eu tirei o imposto do jet ski e do iate, tá certo? Pô, o que tem isso a ver, velho, com uma política de melhoria das condições de vida de uma população, tá certo? Então, são questões que a gente precisa ainda muito avançar, tá certo? Para a gente conseguir manter o sistema democrático que a gente tem. O que chama atenção também, Marcelo, é que algumas dessas questões, saindo não apenas da política, mas em si, mas existem outros pontos que serão abordados no evento do sábado, que de certa forma, tem um paralelismo com os princípios da democracia, o princípio da participação, do engajamento, da busca do bem comum, que são princípios democráticos, mas que, por exemplo, se aplicam também a temas como sustentabilidade, que virá um problema global. Quer dizer, não é um problema. A questão da emergência climática só poderá ser enfrentada e, eventualmente, superada na medida em que todos os países se engajarem nisso. Quer dizer, então, claramente, é preciso haver um movimento democrático. E quando você vê países como, de volta, os Estados Unidos, que se recusam, que têm outras prioridades e tudo mais, etc., você vê como esse trabalho de ficar minando a democracia tem consequências em outras questões que exigem a participação de todos. Né? Exatamente. Você falou aí do meio ambiente, eu falo da saúde também. Né? Os governos autoritários estão tendo uma política de se retirar dos organismos internacionais que são plurais e democráticos, né, que tratam dessas questões. Os Estados Unidos acabou de sair da OMS, tá certo? Né? Já disse que não vai participar da COP, que será realizada aqui no Brasil, tá certo? Então, você minar a democracia tem consequência no seu dia a dia, tá certo? Você tem consequência direta em várias outras questões que não só a representação eleitoral, né? Tem consequência direta na economia, tem consequência direta na sustentabilidade, na saúde, na educação, tá certo? Né? Então, é isso que a gente quer, com esse seminário, mostrar um pouco também. Por isso, convidamos representantes das comunidades indígenas, representantes raciais, tá certo? Da questão, de discutir a questão racial, porque a democracia, ela tem, tá certo, como consequência a melhoria das condições nesses vários outros aspectos da vida cotidiana, né? Não é só na representação política eleitoral. Sim. Certo? E de certa forma você acredita que o evento, né, celebrando o 15 de março, celebrando os 40 anos da redemocratização, é uma resposta ao 8 de janeiro? Por ser onde está acontecendo, né, o local? Assim, na verdade, o símbolo, né, ali do 8 de janeiro, né, foi um ataque justamente à Praça dos Três Poderes. E também é simbólico o fato de fazermos um evento como esse na Praça dos Três Poderes, tá certo? Para mostrar que ali é o espaço da democracia. E ali é o espaço onde estão harmonicamente localizados pelo projeto do Lúcio Costa, tá certo? Os três entes que têm que trabalhar, tá certo? De forma harmônica, né? Que é o executivo, o legislativo e o judiciário, tá certo? Então esse é o ambiente da democracia política, tá certo? Então a escolha desse local foi também por conta disso. Eu tenho uma pergunta, então, desculpa, Mariana, só em relação a isso. Você falou da questão do pobre de direita, né? E a gente percebeu, e voltando ao 8 de janeiro, faz parte desse movimento de contestação da democracia um questionamento muito contundente, muito forte, às vezes violento,
também, das instituições, né, do corpo institucional de um país. O 8 de janeiro mostrou isso de forma muito clara, cristalina, quer dizer, as pessoas foram lá para quebrar os prédios, aquilo que simboliza. Tem gente que fala até, como por exemplo a ministra Maria Elizabeth Rocha, que está assumindo nessa quarta-feira o STM, que a impressão que dá é que houve ali um movimento para aniquilar o Estado como um todo, né? Você acha que as instituições políticas, particularmente no Brasil, elas precisam ter mais, entregar mais, precisam responder mais, exatamente para procurar conter esse ímpeto antidemocrático? Aquele evento ali, né? É claro que ele não é isolado também, né? Ele aconteceu ali, mas ele é fruto de uma construção no país inteiro, tá certo? Né? Os acampamentos aconteceram em todo o país, tá certo? Antes daquele evento, né, de tentativa como você disse, de destruição das instituições, você teve tentativa de colocar bomba no aeroporto, você teve a tentativa de destruição de antenas de energia, tá certo? Né? Para cortar a energia das cidades e várias outras. Você teve a queima de veículos aqui na frente da Polícia Federal. Sim. A tentativa de invasão da Polícia Federal. Prédio da Polícia Federal. Então, foi um processo. Né? Aquilo culminou com aquele evento ali, né? Que foi organizado, né? de fora para dentro. Foi organizado. Muita gente ali foi meio que massa de manobra também, tá certo? Foi levada ali, a turba foi direcionada para quebrar, certo? E fizeram o quebra-quebra. Tanto no Supremo, quanto no Congresso, quanto no Palácio do Planalto. Né? Quebraram patrimônios, destruíram patrimônios culturais importantíssimos, né? do país. A obra de arte, o quadro do Diego Cavalcante, aquele relógio que o cara quebrou. Né? E tentaram também fazer isso no Supremo. Tá certo? Destruíram o plenário. Então, eu acho que aquela tentativa, né, ela iria culminar, né, se houvesse a adesão, né, que não conseguiram, né, com a instalação de um outro tipo de regime. Tá certo? Eu avalio que até pior que 64. Tá certo? Né? Pelas pessoas, né? Mas as instituições, como você disse, eu acho que as instituições do Estado brasileiro demonstraram uma força e uma firmeza muito grande, certo? Né? As providências foram tomadas imediatamente após tudo aquilo ali, demonstraram primeiro, uma união das instituições, tá certo? Segundo, uma capacidade de mobilização e de reorganização, tá certo? E de enfrentamento daquele povo ali, que permitiu que a gente chegue onde estamos hoje, tá certo? Agora, de qualquer maneira, é um campo político que ainda mantém uma grande influência na sociedade, tá certo? Quem poderia imaginar que uma cidade como Brasília, tá certo? O Distrito Federal, que já teve governos como o do Cristóvão, do Agnello, do Hollenberg, o próprio Roriz, tá certo? O Roriz era um cara conservador, mas nunca foi um cara antidemocrático, tá certo? Nunca defendeu o fim da democracia, né? Nenhum dos governadores anteriores, né? Quem diria que 40 anos depois nós tivéssemos uma cidade com 70% dos votos, né, no representante da extrema-direita aqui em Brasília, tá certo? Né? Bolsonaro teve 70% dos votos aqui no DF. É verdade. Sim. Né? Então, a gente precisa sentar e analisar isso, e avaliar isso. Por quê? Por que isso aconteceu? Brasília é o berço de programas que viraram referência nacional e internacional. A faixa de pedestres, que o Correio, né, apoiou muito na época, né, foi muito em função do Correio que aconteceu todo aquele movimento, né, hoje é uma referência, tá certo? De civilidade no trânsito.
O Bolsa Escola, que surgiu aqui, tá certo? Virou o Bolsa Família, né? Vários outros países copiaram também, virou um programa. Que mais? Vários outros. Teve tanta coisa que aconteceu. Por exemplo, Saúde em Casa. O Saúde em Casa que virou Saúde da Família do governo do SUS. Pô, nós somos exemplo de políticas públicas eficazes, eficientes e de bons resultados. E, de repente, o Bolsonaro tem 70% aqui. Nós precisamos entender o porquê disso, né? Por que aconteceu isso? Sim. Vamos... Porque a população, não adianta você falar, não, você está errado, você faz essa coisa. Não, você tem que entender o porquê que essa população deu essa guinada, tá certo? E o que fazer para ela começar a entender que aquilo ali foi um erro, tá certo? A gente está chegando aos últimos minutos aí do podcast. Desculpa. Queria fazer quase um convite filosófico, assim. De certa forma, pensar o futuro da democracia, a partir do que o senhor estava falando agora, é pensar um pouco o futuro de Brasília também? Com certeza, porque pensar o futuro da democracia é pensar o futuro de Brasília e do Brasil, né? De todas as cidades, né? Brasília, por ser a capital, né? Ela tem um papel importante por ser o exemplo para as outras cidades, tá certo, né? Então, por isso que eu foquei muito aqui nessa questão de Brasília, porque eu acho que Brasília pode ser um lugar que dê exemplo, né? Oxalá a gente consiga fazer isso, né? Encontrar uma alternativa que permita o retorno da normalidade democrática também aqui em Brasília. Eu queria aproveitar então, já fazendo a minha última pergunta. Você mencionou, falando do livro, falando do evento e vários outros, o próprio ex-presidente Sarney, presidente Sarney comenta isso, que são 40 anos ininterruptos de democracia no Brasil e que isso é muito importante. O que você acredita que precisa ser feito para garantir mais 40 anos? Bom, em primeiro lugar, que a gente consiga manter, tá certo, as instituições funcionando, né? Sem ameaças, sem ameaça de morte a ministros, sem nenhum tipo de trama, de construção, de qualquer tipo de ação, tá certo? Que tente desestabilizar a democracia. Essa é a primeira coisa. Segundo, eu acho que os políticos em geral têm que começar a pensar muito mais, né, em pautas nacionais e futuras do que imediatas, tá certo, né? Nós perdemos ao longo do tempo, a classe política brasileira foi perdendo ao longo do tempo a capacidade de pensar o futuro, de formular um projeto para o país, tá certo? A Câmara hoje pensa, a emenda para cá, eu vou botar aqui, eu vou fazer isso, eu quero, né? Você não tem a grande discussão sobre o projeto de país, tá certo? Figuras como Severo Gomes, como Ulisses Guimarães, o próprio Fernando Henrique, né? Que pensavam, né, um projeto para o país, pensavam lá na frente, né? Então eu acho que está faltando um pouco isso. O Congresso precisa voltar a fazer esse tipo de discussão, né, porque isso também ajuda. Isso que eu ia comentar. Isso ajuda. Fortalece a democracia. Ajuda a fortalecer a democracia, a consolidar cada vez mais a democracia, né? Porque o espaço de representação da democrática é o Congresso, tá certo? Não é o Executivo nem o Judiciário, é o Congresso. Ali que está a representação popular, né? Apesar do presidente também ser eleito, né? Mas ele foi eleito para ser o executivo das decisões que são tomadas no Congresso, né? As leis são formuladas ali no Congresso, né? Então o Congresso precisa começar também a se repensar e pensar o futuro. Eu diria um terceiro ponto, queria lhe provocar, se um terceiro ponto para os próximos 40 anos seria também uma maior consciência política do cidadão. Você concorda com isso? Sim, é claro que se você começa a pensar
em políticos que formulem o futuro, tá certo? Você vai naturalmente trazer a população também para pensar, que político que eu quero ali naquele lugar, tá certo? Né? É esse que só pensa no imediato, na província, ou é aquele que pensa o todo, que pensa o futuro, que pensa no coletivo, tá certo? Então, eu acho que esse movimento ele é retroalimentador, né? E a esquerda também precisa repensar um pouco também a sua inserção nos movimentos sociais, que foi perdendo também, né? Eu acho que a distância aí que foi acontecendo, porque a esquerda começou a ser gestora de políticas públicas e acabou não participando como participava antigamente, né, no passado, dos movimentos sociais que davam a sua retroalimentação ali, ouvindo a sociedade, a população, tá certo? Então eu acho que a gente precisa ter um processo aí de retorno um pouco, né? A discussão com a sociedade e pensar um projeto de país. Muito bem. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast do Correio. Agradeço também a Mariana e deixo o convite aqui para o evento que vai ser neste sábado no Panteão da República, certo? Em comemoração aos 40 anos da redemocratização no Brasil. A gente está terminando aqui a edição do podcast do Correio. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.